Nas últimas décadas, não faltaram informações imprecisas sobre a nossa alimentação. E justamente sobre esse assunto, o horário de comer, será que ele é tão importante assim? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar: não coma carboidrato após as 18 horas se você não quer ganhar peso. Ou, por exemplo, faça um grande café da manhã para você emagrecer. Ou ainda, faça várias refeições ao longo do dia para manter o seu metabolismo ativo. E por aí vai. Esses são só alguns exemplos. Para você ter uma ideia, as pessoas que consomem os mesmos alimentos e as mesmas quantidades de calorias podem ter reflexos e resultados diferentes. Por exemplo, uma pessoa que deixa para comer essas calorias no turno da noite pode ter efeitos diferentes no seu metabolismo. E quais são esses efeitos? Por esses motivos, a gente decidiu criar esse super conteúdo aqui para você refletir um pouco mais sobre o que realmente funciona e o que tem evidência nesse processo de perda de peso e também sobre a alimentação e o horário da alimentação. Dá uma olhada nessas definições importantes. Vamos começar a falar sobre os ciclos biológicos e a cronobiologia. Os organismos vivos, desde os mais simples, unicelulares, até os multicelulares, como as plantas, os animais e nós mesmos, os seres humanos, são constantemente influenciados por estímulos externos e exibem padrões cíclicos, aos quais designamos de ritmos biológicos. Por exemplo, embora normalmente tenhamos um ciclo de sono-vigília por dia, nosso sono ocorre em vários pequenos ciclos repetitivos de aproximadamente 90 minutos. Portanto, há uma ritmicidade nesses estágios do sono. Outro exemplo de ritmo repetitivo é o ciclo menstrual, que tem uma duração aproximada de 28 dias e que se repete. Temos ainda um campo científico que olha para fenômenos que ocorrem em ritmos específicos, a cronobiologia. Pense na cronobiologia como a biologia do tempo e dos relógios biológicos internos. Mas, afinal de contas, o que é a crononutrição? Essa é uma área de estudo que lança várias evidências e questionamentos sobre o fato de que, para termos uma vida saudável, é preciso ir além de apenas selecionar os alimentos certos para consumir. Ou seja, a hora que você come esses alimentos também é importante. Sendo assim, a crononutrição nada mais é do que a junção do estudo de duas áreas, a cronobiologia, como já citado anteriormente, e a nutrição. E sobre o impacto dos ritmos circadianos na alimentação, são vários processos biológicos relacionados ao metabolismo, digestão e secreção hormonal, que apresentam ritmicidade circadiana. Portanto, pode haver maneiras melhores e piores de comer com base nessa variação. Por exemplo, sabemos que existe um padrão diurno para o esvaziamento gástrico, onde as taxas de esvaziamento gástrico são maiores pela manhã, a função das células beta do pâncreas em torno de 15% maior pela manhã, a resposta pós-prandial de glicose, ou seja, após uma refeição com maior quantidade de carboidrato, as maiores excursões de glicose após essas refeições ocorrem à noite, em comparação com a mesma refeição feita pela manhã. Além disso, a termogênese, induzida por dieta. Alguns estudos descobriram que a termogênese induzida por dieta era 44% menor à noite do que pela manhã. Em resumo, a crononutrição é influenciada pelo cronotipo de um indivíduo, em que esses cronotipos noturnos, ou também denominados cronótipos posteriores, são biologicamente impulsionados a consumir alimentos no final do dia.
Pesquisas nesta área sugeriram que a hora do dia é indicativa de ter uma influência na resposta do metabolismo pós-prandial a uma refeição, tendo, portanto, inúmeros efeitos. Existem 4 sub-áreas da crononutrição que é importante a gente considerar aqui para tentar tirar algumas conclusões ou pelo menos refletir um pouco sobre esse processo, tá? Que são elas: o horário das refeições, a distribuição da energia, ou seja, as calorias ingeridas, a consistência do padrão alimentar e os ciclos de alimentação e jejum. Mas eu resolvi colocar aqui para vocês um pouco mais com detalhes a questão do horário das refeições, pois é o nosso foco aqui, né? Pois esse assunto gera muito conteúdo, tem muita coisa ainda para a gente falar, mas então vamos focar no horário das refeições. Falando sobre isso, o horário das refeições e os componentes da dieta desempenham um papel importante na regulação dos relógios circadianos para melhorar a saúde metabólica e reduzir o risco de doenças, como, por exemplo, o risco de diabetes do tipo 2. Mas então, qual é o melhor horário para comer? Existem horários melhores para comer ou há horários em que é melhor evitar comer? Algumas linhas de evidência lançam alguma luz sobre isso. Em primeiro lugar, vemos com bastante clareza e consistência que comer à noite pode ser uma má ideia. Deixa eu explicar. O metabolismo pós-prandial é muito pior quando uma refeição é feita durante a noite, como a gente pode observar em estudos que analisaram trabalhadores de turnos. Então, esse metabolismo pós-prandial é pior à noite do que durante o dia. E claro, quanto maior a carga de calorias e potencialmente carboidratos desta refeição, mais prejudicial é em se tratando de crononutrição. Isso se explica pois os tecidos são mais sensíveis à insulina pela parte da manhã do que à noite, com uma diminuição na sensibilidade à insulina ao longo do dia. E quais são as evidências sobre o emagrecimento quando estamos falando de crononutrição? Um trabalho observacional mostrou que os indivíduos que consomem mais de suas calorias diárias 4 horas antes do início do sono tinham um percentual maior de gordura corporal. Teoricamente, pode-se argumentar que comer no início do dia poderia ser mais benéfico do ponto de vista em sincronizar a nossa alimentação com o dia biológico ou as horas do dia. Outro estudo examinou o impacto de comer um grande café da manhã no equilíbrio energético. Em um dos braços dessa pesquisa, os autores descobriram que comer uma refeição relativamente grande, ou seja, com mais de 700 quilocalorias definidas nesse trabalho, no início do dia, levava a um gasto maior de energia, muito maior durante o dia em comparação a esperar até as 12 horas para fazer a primeira refeição. E a maior parte disso é explicada por uma maior termogênese da atividade física, especificamente do movimento da luz ao longo do dia, como a gente pode observar nesse gráfico. Bom, já deu para entender que realmente o horário em que realizamos as refeições faz diferença no metabolismo de acordo com o nosso cronotipo. Mas é importante também a gente refletir sobre alguns grupos de pessoas ou alguns momentos em que a gente pode adaptar essa questão da crononutrição ou não. Os atletas. Vamos fazer algumas reflexões e alguns questionamentos sobre esse público específico. Se a prioridade de um fisiculturista, por exemplo, é maximizar a quantidade de massa muscular que ele acumula no próximo bloco de tempo, uma janela de alimentação restrita é a sua melhor ferramenta? Ou será que eles, pelo menos teoricamente, talvez se beneficiem de uma oportunidade extra de alimentação proteica durante o dia?
Outra reflexão: se um atleta de MMA treina 2 vezes por dia em alta intensidade após a sua sessão de treinamento noturno, é provável que seja favorável para o seu desempenho e recuperação dizer para ele: vamos evitar comer carboidratos à noite? Será que isso é verdade? Outra situação: se um atleta está se esforçando para consumir calorias suficientes, por exemplo, um atleta que está tentando ganhar peso, precisando alcançar em torno de 8.000 calorias por dia, será que é aconselhável usar um modelo de alimentação com restrição de tempo? Ou evitar grandes refeições à noite? Podemos fazer esses mesmos questionamentos para outras atividades, como treinamento de resistência à noite, ocasiões sociais, como uma festa ou um jantar com os amigos, o estilo de vida, e se esse modelo vai ser fácil de ser implementado pelos pacientes e vai ter adesão. Isso é uma sinalização para incluirmos um fator importante, que é o fator comportamento das pessoas. Outros aspectos também devem ser considerados nessa temática, como avaliação da idade, etnia, moradia, o nível de estresse, a carga de trabalho, trabalhos em turno, quem trabalha durante a noite e dorme durante o dia, qualidade e horas de sono. Estes fatores que eu comentei podem influenciar a ingestão alimentar e a imposição social que molda o nosso estilo de vida e reflete em nosso contexto alimentar. Abordagens dietéticas que levam em consideração a crononutrição são fundamentais para a nossa organização do corpo. E elas têm como fundamento fazer essa parte de organização fisiológica e bioquímica justamente para promover a saúde. Então, se você é da área da nutrição, da educação física ou da medicina e tem interesse em aprofundar muito mais sobre esse tema, pois aqui a gente deu apenas uma ideia do que é a crononutrição, fica ligado nos próximos capítulos dessa websérie aqui.